Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aulinha? Na aula passada, a gente começou o capítulo 10 aí do livro, na verdade, a gente começou recém o livro, falando sobre o sistema sensorial e dando início aí com o primeiro sistema sensorial, que é a visão. E hoje a gente vai continuar esse assunto, então. Recadinho só para antes de iniciar, hoje é o último dia de enviar o seu infográfico, né, para quem não me enviou ainda. Quem já me enviou, já olhei, tá? Tanto no WhatsApp como no eClass, quem me enviou por esses meios aí, a prof já olhou e já deu um ok, certo? Então tá tranquilo. Aqueles que ainda não enviaram, hoje é o último dia, então, e aí eu vou aguardar. Vamos então à página 4, gente. Estrutura básica do olho humano. Esse aqui é top. Muito tri mesmo. Quando a gente estuda esse tipo de coisa, é que a gente vê que a gente foi criado por Deus, né? E com as coisas tudo planejadinhas. Dá uma olhadinha ali, gente, nos desenhos que nós temos. Nós temos ali o olho visto de frente e o olho visto internamente e de lado. Aquilo ali é uma figura do olho de ladinho, tá? E ali tem as estruturas, então, básicas para que a gente consiga enxergar. Qualquer uma dessas estruturas, se elas forem danificadas por alguma razão, a nossa visão ela já fica comprometida. Então, dá uma olhadinha. Primeiro, eu quero que vocês visualizem ali na foto, tá? No desenho, cada parte, e depois a gente vai ver a função de cada uma. Então, dá uma olhadinha lá. Nós temos a esclera, que é aquela parte branca do olho, que a gente enxerga bem aqui, né? A íris, que é a parte colorida do olho, depois a gente vai ver qual é a função. A pupila, que é a bolinha preta, que fica bem no meio da íris, também tem uma função extremamente importante. Daí nós temos a córnea, que é uma coisinha bem transparente que fica protegendo toda a parte do nosso olho, que de frente a gente não enxerga, mas daí de lado a gente consegue ver ali como ela é. E tem gente que às vezes faz transplante dessa parte do olho aqui, dependendo do que aconteceu, né, com ela, daí a pessoa pode fazer um transplante. Daí nós temos o cristalino. Veja que o cristalino ele fica já atrás da pupila e já é algo que a gente já não consegue visualizar quando a gente olha no espelho, por exemplo, né? O máximo que a gente enxerga olhando no espelho é a esclera, a íris e a pupila. Agora, de resto, a gente não consegue enxergar mais. O cristalino, então, fica atrás da sua pupila lá internamente. E aí nós temos o humor aquoso. Lá dentro temos o humor vítreo, que é aquela parte vermelha ali do centro. Daí nós temos a retina, a fóvea, a coroide e, por último, o nervo óptico. Vamos ver, então, a função de cada uma dessas partes específicas, tá? Primeiro, o que faz a esclera, essa parte branca do seu olho? Para que ela serve? É uma camadinha que vai proteger os seus olhos e determinar o formato deles. Então, veja, não é para expor aquilo ali, tá? Não é para qualquer coisa, não. Então, esse é o branco dos seus olhos. Daí, a coroide, nós temos ali que é a camada intermediária e ela é cheia de vasos sanguíneos. A coroide, então, é a camadinha do meio, que é aquela parte mais rosadinha que vocês conseguem ver ali. Eu quero que vocês tentem visualizar cada uma delas ali no desenho, tá? Cada vez que eu for falar, tenta identificar no desenho. A retina, gente, retina é extremamente importante para você conseguir enxergar. É a camada mais interna, é aquela parte mais amarelada, sabe? Um amarelo queimado ali da foto. E é nela que vão se encontrar, é ali que vai se formar a imagem, tá? Então, a retina, se acontecer alguma coisa com a retina, você fica cego, tá? Basicamente é isso. A córnea, gente, é aquela membrana fina que eu falei para vocês, que cobre a íris e ela também vai fazer a função de proteger o seu olho. A íris é a parte colorida, responsável pela sua pupila dilatar ou não. Depois a gente vai ver ali a contração da pupila, tá? Que é bem legal. Então, daí a gente passa para a pupila, que fica no meio da íris, né? A pupila, então, ela é a entrada de luz no seu olho. Ela é a portinha ali, a janela, que permite que entre luz no seu olho para que você consiga ver. Lembrando, gente, se não tem luz, você não consegue enxergar nada. Então, precisa de luz e quem faz a regulação de entrada de luz é a sua pupila. Só que quem faz a sua pupila dilatar, né, abrir um pouco mais ou fechar um pouco mais, é a sua íris, porque ela tem tipo uns ganchinhos presos na sua pupila, e são esses ganchinhos da íris que estão presos na pupila que fazem com que ela dilate ou com que ela relaxe novamente para o seu tamanho normal. Temos o humor aquoso, que ali fica um líquido transparente, vai preencher todo o espaço entre a córnea e o cristalino. E aí nós temos o humor vítreo também, que é mais lá dentro do seu olho, um líquido gelatinoso que vai preencher o espaço entre o cristalino e a sua retina. E é ali que ele vai fazer a manutenção de toda a forma esférica do seu olho. E aí a fóvea, que fica bem pertinho da retina, mais lá na parte de trás, lá também é formada a imagem, tá? Que vai ser transmitida para o cérebro. E aí nós temos o nervo óptico, que é
a parte que conecta o seu olho com o cérebro, vai levar toda a informação visual para o cérebro poder interpretar, e extremamente importante também. Lembrando, galera, o que eu quero que vocês lembrem aqui é o seguinte: todos os órgãos do sentido precisam de um nervo específico que vai fazer o caminho até o cérebro. Todos eles, tá, gente? Independente de qual for, eles vão ter um nervo específico que vai fazer essa condução. Não esqueçam disso, tá? Aí agora, só pra gente ver aqui essa parte da pupila, vocês podem ver ali embaixo nesse quadrinho azul, verde, sei lá que cor que vocês querem dar pro quadrinho, que ele fala do tamanho da pupila. Então, é regulado pela contração e relaxamento muscular da íris, como eu falei para vocês, é a íris que controla ali o tamanho da sua pupila, tá? De acordo com a quantidade de luz que vai entrar no seu olho ou ao que o seu olho é exposto. Se você tentar olhar para o sol, por exemplo, não tenta fazer isso, tá, gente? É muito dolorido, pode dar um problema visual, não é legal, porque é muito forte a luz. Mas digamos que você olhe para o sol, ou que alguém mire uma lanterna na tua cara, que é coisa mais horrível também. Não sei quem já passou por isso, mas é terrível quando alguém chega e pá, bota a lanterna lá na cara da pessoa. Geralmente, a sua pupila, automaticamente, ela vai reduzir de tamanho, ela vai ficar bem pequenininha, como você está vendo naquela primeira imagem ali, onde diz pupila contraída. Tá vendo como ela ficou pequenininha? Ali, gente, é porque tem muita luz chegando no seu olho. E daí a pupila ela reduz de tamanho, porque assim, como tem bastante luz ali perto, bom, eu vou reduzir a entrada de luz para que o meu olho não fique, não sofra uma, como é que se diz? Não fique muito desconfortável, né? E não entre quantidade de luz excessiva. Então ela reduz o tamanho para que a quantidade de luz reduza, né? Entrando lá no seu olho. Não precisa de tanta luz assim. Agora, quando você está num ambiente mais escuro, pouco iluminado, daí, como tem pouquinha luz e você precisa enxergar, a sua pupila automaticamente vai dilatar e vai ficar maior, como vocês estão vendo na outra imagem ali. Ela fica bem grande. Para quê? Para entrar o máximo de luz possível ali e que você então consiga enxergar o máximo que você conseguir ali naquele ambiente, tá? Então ela vai dilatar e vai tentar então deixar entrar o máximo de luz que tem naquele local. Um exemplo é quando, por exemplo, se você está andando, né, na rua ou enfim, fazendo uma caminhada de noite e não tem iluminação na rua, tem só a luz da lua, né, para guiar você e para você enxergar. É mais escuro, né, já pouca luminosidade, provavelmente ali a sua pupila vai estar bem dilatada para que ela consiga captar toda a luz que vem lá da lua. E aí você, depois de um tempo, consegue se acostumar com aquele tipo de ambiente, com aquela luminosidade, e você consegue enxergar o que precisa ser enxergado. É claro que aí você não vai distinguir algumas coisas, né? Principalmente aquelas que estão mais longe, porque tem pouca luz, mas vai ser, digamos que, o necessário para você conseguir caminhar sem se fechar nas coisas, sem tropeçar, ou enfim, seu olho acostuma. E isso é muito legal, e tudo acontece por causa da sua pupila. Tenta fazer uma experiência, chega na frente do espelho, tá? Em outro momento, coloca a lanterna do celular, tá? Alguma outra lanterna que vocês tenham. Chega bem pertinho do espelho, tá? Coloca a lanterna pertinho do seu olho, né? Não precisa também enfiar assim no olho, não faça isso, tá? Essa distância assim já tá boa. Põe a lanterna e aí depois desliga ela olhando diretamente pro seu olho lá no espelho. E aí você tenta, e daí faz assim, né? Arregala bem o olho para você enxergar melhor. E aí tenta ver a diferença de contração da sua pupila. Tá? É bem legal, bem interessante de ver essa contração. Ela fica grande, fica pequena. E vocês também podem procurar na internet, tá? Existem alguns vídeos que mostram a contração da pupila também, bem divertido de ver. E aí nós temos ali a página 5. Importantíssimo também você saber nessa parte, então vai lá na página 5. Mas como é que então a gente enxerga? A gente já viu que depende de todos aqueles órgãos ali, né, de dentro do seu olho. Órgãos não, né? Partes do olho. Depende de luz. E a imagem daí se forma na retina. Mas como é que esse processo acontece? Bom, a gente viu então que a luz é essencial. Se não tem luz, não dá para a gente enxergar. Precisa então da luz. O que acontece? A luz ela é captada por células que a gente chama de células fotorreceptoras, que são sensíveis à luz. Por isso que é foto. A foto vem de luz, que nem fotossíntese, né? Tem a ver com luz.
Então, fotorreceptoras, porque recebem a luz, são células especializadas que estão nos nossos olhos. Como que são os nomes dessas células bonitas aí? Nós temos, então, os cones e os bastonetes. Esses são os nomes das duas células que nós temos, tá? Os cones, gente, além de eles captarem luz, eles também assimilam cores, tá? E favorecem, então, a visualização de imagens com pouca iluminação. E os bastonetes, eles conseguem fazer a distinção entre o branco e o preto, tá? E também recebem luz. Então, as duas recebem luz, uma é mais específica para cores e a outra para distinguir o branco do preto. E aí o processo de formação de imagem vai acontecer no momento que a luz entra nos seus olhos. Então, a luz vai entrar, ela vai ser recebida por essas células, né? Então, ela vai passar pelo quê? Ela segue um caminho lá no seu olho. Então, ela vai passar lá pela córnea, vai passar pelo humor aquoso, aí ela vai entrar na pupila e aí ela vai passar pelo cristalino. Até não falou do cristalino aqui na outra página, a não ser que eu tenha pulado sem querer, talvez eu tenha pulado. Sim, pulei o cristalino. Gente, o cristalino é a lente do seu olho. Para vocês entenderem um pouco melhor a função do cristalino, sempre pensem quando vocês vão tirar uma foto, quando você tenta regular o foco, que às vezes fica, né, desfocando assim, isso é a lente do seu olho, tá? É o cristalino que faz. Ele que faz essa focalização, não sei se chama assim, acho que chama, né? Focalização nas coisas. Mas olha só, para vocês entenderem direitinho a função do seu cristalino, tenta fazer uma experiência agora aí, tá? Que é bem simples. Pega a sua mão, tá? Coloca na frente, assim, do seu rosto, que você consiga enxergar um pouquinho o que tem lá no fundo, assim, tá? Olha só para sua mão, tá? Fica olhando para sua mão. Você consegue enxergar o que está ao fundo, porém, você enxerga de forma desfocada, não é mesmo? Olhando para sua mão, você enxerga lá atrás bem desfocado, correto? Agora, mantendo a mão aqui, agora olha para frente lá para onde estava desfocado. Agora você também continua enxergando a mão, só que o que está desfocado agora? A mão, certo? Então, o seu cristalino está fazendo essa função de focar as coisas. Ele está focando lá para onde você está vendo, mas ao mesmo tempo ele está enxergando a outra coisa que está pertinho ali, só que de maneira desfocada, tá? Então, isso é o seu cristalino. Mas, voltando aqui, né, ao caminho da luz, então a luz, depois que passa do cristalino, ele vai passar todo o humor vítreo e chegar lá na sua retina, tá? E aí, quando a luz chega na sua retina, a imagem lá ela é convertida de cabeça para baixo, tá? É sempre assim. Então, pode ver ali no exemplo, ó, tem um cachorrinho, você está vendo o doguinho, e lá na retina o doguinho está de ponta cabeça. Prof, o que acontece então? Como é que eu enxergo o troço bonito ali na minha frente sem estar invertido? Quem faz essa inversão é o seu cérebro. Por isso, galera, que quando você tenta, por exemplo, depois vocês podem fazer essa experiência também, tá? Deixava várias experiências aí para vocês fazerem depois. Quando vocês tentam, por exemplo, assim, olhar através de um espelho para tentar escrever ou fazer um caminho diferente com a mão, o seu cérebro vai dar um tilt, vai dar um bug, porque lá no espelho está tudo invertido. E o seu cérebro, daí, ele tem que fazer outra inversão para poder fazer o caminho correto ali do que tem que ser. E aí dá um tilt, dá um bug muito louco. Então, é o cérebro que faz a inversão da imagem para poder você enxergar bonitinho, como você sempre enxerga as coisas, tá? Então, olha só essa conversa que tem ali entre o aluno e o professor, né, na página 5. Aí o aluno pergunta assim, então, a imagem realmente é formada de cabeça para baixo. O que acontece para que a vejamos corretamente? Daí o professor responde, o processo cerebral da imagem conta com o auxílio de uma substância conhecida como retinal, que daí é a questão lá da retina. E a retina, ela funciona, esse negócio ali do retinal, né, da substância retinal, ela é composta pela vitamina A. Quem aí já ouviu a mãe ou a avó dizendo que tem que comer cenoura para poder ter uma boa visão, não sei o que lá? Não, tá errado, tá, gente? Porque a cenoura, ela tem vitamina A também, e ela realmente ajuda você aí a enxergar melhor, ajuda o seu olho, ajuda nessa substância retinal, tá? E essa substância retinal, composta, derivada da vitamina A, se encontra lá no interior das células
que recebem luz, né, e vão converter essas substâncias aí, apresentadas aqui na página, aqui embaixo, como vocês podem ver nessas moléculas aqui, ó. Tem a estrutura ali da substância retinal, e quando tem luz, ela se transforma nessa outra substância aqui, fazendo com que você enxergue a imagem. Gente, é um troço químico muito louco que acontece, e é por isso que eu digo, Deus é perfeito, né? Se a gente tivesse vindo do nada, duvido que surgisse um troço tão bonito e organizado como isso aqui, não é mesmo? Bom, para complemento do que a prof explicou, vocês vão ter um videozinho que explica melhor isso aqui, tem imagens, tem umas coisinhas bem bonitas lá, para vocês entenderem direitinho. Então, vocês, quem ainda não baixou, pode ir lá baixar o roteiro de hoje, para assistir o vídeo, fazer as anotações e depois ler as páginas aqui, se ainda não leu, tá? Página 4 e 5 apenas. Novamente, hoje não vai ter questões, tá, gente? As questões são mais lá para frente, no livro de vocês. Então, o que vocês vão enviar para mim é só as anotações do vídeo mesmo, tá bom? Colocou questão sim. Aonde? Colocou a página 6, a página 6, página 7. Realmente, agora que eu vi mesmo que as questões já são aqui. Olha, a pessoa é meio cega, viu? A minha visão já não está funcionando muito bem. Jesus! Bom, então, gente, depois que vocês assistirem o videozinho, anota, né, as coisas e tira a foto. E aí pode fazer as questões, então. É assim, é a 6 a 7, né? Só. Sobre o que a gente acabou de falar. Pode ir lá e qualquer dúvida a prof tá aqui. Certo, galera? Por hoje é isso, então finalizamos por aqui. Quem for terminando já vai postando lá. E se alguém tiver alguma coisinha atrasada, dá uma verificadinha para poder colocar em dia durante o final de semana, tá bom? Beijo para vocês, bom finde e até a próxima aula. Tchau! Tchau!